Olá a todos, hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho de revisão descritiva do artigo Innovation and Sustainability in Mechanical Design Through Material Selection, de M.J. Matos e Simplício, publicado em 2006 no Journal Materials and Design. Basicamente, esse artigo consiste em uma aplicação de uma metodologia de desenvolvimento baseada na análise do processo de seleção de materiais na etapa de desenvolvimento de projeto de produto. O objetivo principal desse artigo é evidenciar as principais características que os materiais selecionados devem possuir, com base na sistematização do processo de tomada de decisão, finalizando com a análise de um possível substituto para o material PVC, policloreto de vinila, no interior de veículos automotores. São pontuados os principais pré-requisitos que esses materiais devem adequar, seus efeitos nas propriedades do produto final e uma simulação com base em parâmetros métricos pré-estabelecidos, definidores de critérios de falha, que são os índices desenvolvidos pelos autores. De acordo com os autores, o processo de desenvolvimento de produto é um processo iterativo que começa com a formulação de uma necessidade e segue com a definição de uma função, especificação de uma forma e seleção de um material, posteriormente uma escolha de um processo de fabricação adequado. Essas etapas elas não são independentes e a otimização das suas interações leva à obtenção de um melhor desempenho de produto. Então, os autores iniciam se baseando na metodologia de Ashby e aqui nós temos então a definição da classificação dos materiais de engenharia, a interação entre as funções do mesmo e definindo justamente que o processo de seleção de materiais pode ser sistematizado. O diagrama de Ashby é basicamente a ferramenta mais utilizada no processo de seleção de materiais pelos autores e ela utiliza-se então de ferramentas que são os clusters e subgrupos dentro dos clusters que são as bolhas, né? Essas bolhas permitem, por meio da revisão dos dados de condutividade térmica e difusividade térmica, a adequação dos materiais dentro dos parâmetros pré-estabelecidos para o processo de seleção. Então, os principais requisitos de projeto na etapa de seleção de materiais foram definidos pelos autores, né, após o processo de obtenção dos dados para a leitura do diagrama de Ashby. A função definida foi cobrir o painel interior de automóveis e os índices foram definidos como os objetivos: maximizar o isolamento, que foi definido o índice M1, minimizar a distorção térmica, o índice M2, e minimizar o impacto ambiental, o índice M3. Algumas restrições também foram impostas, como leveza, resistência ao uso, bom toque, facilidade de limpeza e o custo, que é uma restrição negociável. Os índices de materiais foram definidos posteriormente pelos autores para poder ser analisado dentro do diagrama, e o M1 foi definido como a condutividade térmica e difusividade térmica, lembrando que ele deve ser um índice maximizado aqui. O M2, que é o índice de distorção térmica, o material deve cumprir com o índice mínimo, e índice de impacto ambiental como índice também mínimo, né? Esses materiais principais a serem selecionados devem ter esses índices com valores mínimos. Então, basicamente, o processo foi um processo de classificação dos materiais com base nos índices M1, M2 e M3, e se selecionaram alguns materiais, os autores selecionaram algum desses materiais dentro do diagrama de Ashby, e os principais materiais selecionados então foram a madeira e a cortiça. Pode-se observar que eles são os que possuem valores máximos de isolamento térmico, menor difusividade térmica e baixo impacto ambiental se comparado aos demais. Então, os objetivos finais foram estabelecidos no final do artigo, no processo de conclusão do artigo, e se obteve então a conclusão de que, dentre os principais materiais, se destacavam os polímeros, apesar do seu impacto ambiental, e madeira e cortiça como sendo os principais materiais selecionados, justamente por terem baixo impacto ambiental. Os autores ainda destacaram que o principal motivo de se escolher esses materiais como os principais no desenvolvimento deste projeto são a fácil reciclabilidade dos mesmos, possibilidade de reutilização e os fatores estéticos, semióticos e morfológicos associados ao uso destes materiais. É isso então, muito obrigado a todos, até a próxima.